E essa foi a novidade de sexta-feira, a prorrogação da nova lei de licitações, né? Bom, foi no último dia ali do mês e uma situação muito atípica. Explica para quem está em casa, o Curiel, do que se trata a lei das licitações. A lei de licitações é uma lei de 93, a lei 8666, que norteia todas as contratações públicas, né? E a gestão dos contratos também. E desde 2010 foi discutido no Congresso a nova lei de licitações. A legislação, o tempo passa, a legislação vai ficando cada vez mais obsoleta, e em 2010 se decidiu fazer alterações na lei 8666. E com isso, através do E-Democracia, o povo pode participar das discussões da nova lei de licitações, que entrou em vigor no dia 1º de abril de 2021. Então, só de discussão da nova lei, foram 11 anos discutindo ela. Ela foi sancionada em 1º de abril de 2021 e para os municípios teriam vigência a partir de hoje, que seria 2 anos depois, que é o que prevê o artigo da nova legislação. Porém, os prefeitos, na marcha dos prefeitos lá em Brasília essa semana passada, solicitaram ao governo federal a medida provisória para fazer a prorrogação, sob o argumento que eles não tinham se capacitado o suficiente, adotado as rotinas necessárias o suficiente para adotar a nova legislação. A nova legislação muda algumas situações, de fato exige algumas adaptações dentro do processo de contratação pública, e os prefeitos alegaram que ainda não têm capacidade técnica suficiente para exercer a nova lei de licitações a partir de hoje. Então, o nosso presidente sancionou a medida provisória, mandou para o Congresso, prorrogando até 29 de dezembro de 2023 esse ano, e a nova lei de licitações para os municípios só vigorará a partir de 2024. Agora, fica-se a grande pergunta, depois de muitos anos de debates públicos com as autoridades, enfim, não houve tempo necessário para ter um planejamento, Alexandre? Você que é muito experiente nessa área. Eu acredito que houve, tanto é que aqui mesmo no município de Ubatã a gente estava deixando para os 45 do segundo tempo, todos os atos regulamentares já estão prontos, as rotinas já foram feitas, a gente tem no município alguns servidores já especialistas com pós-graduação nessa legislação que está trabalhando no município. Temos consultores já também especialistas na nova lei de licitação trabalhando no município, porém a gente guarda esse trunfo por causa da quebra de paradigma que a gente chama. Tudo que é novo causa resistência. Não porque é ruim, não porque é difícil, mas porque pode ser até melhor. O quanto o servidor está acostumado a fazer aquela rotina específica, e agora com a nova lei vai acabar mudando. Então se dilatou o período de adaptação. Então teremos, logo a gente vai sancionar alguns atos nesse sentido, de criar um período de transição no município. Eu particularmente achei que nunca fui favorável a utilizar as duas legislações ao mesmo tempo, porque não faz muito sentido você escolhe um tipo de objeto para licitar com uma lei e outro tipo com outra lei. Para mim, esse é um entendimento pacífico já hoje, inclusive a da medida provisória diz exatamente isso, que o período de transição está dilatado, que você vai, durante esse período, poder utilizar tanto a nova lei de licitações quanto a antiga lei de licitações. Então não é que você está proibido de usar a nova lei, você pode utilizá-la desde que você cumpra os requisitos dela. A nova lei exige uma série de ferramentas de planejamento, que é o grande cerne da administração pública e a grande dificuldade, na verdade, de todos os gestores municipais, é fazer o devido planejamento municipal. Bom, a gente percebe que o prazo não era apertado, como muitos gestores acabam abordando. E a nova lei de licitação, me corrija se eu estiver errado, ela profissionaliza a gestão municipal. O caminho para o futuro será esse, de gestores profissionais. Tem aquele gestor, que é aquele gestor que gosta de ter aquele entendimento com a opinião pública, que gosta de ter uma situação mais voltada ao cenário político, mas me parece que a administração pública me encaminha para algo mais profissional. Esse é o entendimento, juntando toda essa questão toda? Além dessa parte técnica do planejamento das compras municipais, então a nova lei de licitações leva também as compras públicas quase que 100% à internet. Então isso causa algum problema em alguns prefeitos que não cumprem esse regramento.
tornando mais público, mais acessível a todos, a forma com que o município faz suas contratações públicas. Mas o interessante é que a gente muito escuta dizendo que alguns municípios têm problema com o departamento de licitações. Ah, porque a licitação não saiu por conta do departamento de licitações. Atrasou. Isso é um equívoco muito grande de quem usa esse discurso, porque o departamento de licitações é um mero arrumador de documentos. O pregoeiro em si, ele apenas julga, ele não produz nada, ele apenas faz o julgamento de um processo de licitatório que chega a ele. Então, nos trâmites da lei de licitações, a gente tem um fluxo da despesa, onde cada departamento tem a sua responsabilidade e sua atribuição, e é isso que a nova lei vai alterar. A nova lei traz alguns instrumentos de planejamento, como o plano de contratações anuais, ou o plano anual de contratações, como a gente está tratando aqui, que onde você, no mês de setembro, pelo regulamento federal, você tem que divulgar a sociedade como um todo, no seu diário oficial, em abas específicas no portal da prefeitura, todas as contratações previstas para o ano subsequente. Então, a pessoa da iniciativa privada, que tem interesse em fazer negócios com a administração pública, ele vai ter condições de se adaptar nesse sentido, que no mês de setembro, alguns meses antes de finalizar o ano, teremos divulgado tudo que o município vai contratar no próximo ano. Então, a iniciativa privada também anseia pela nova lei de licitações para ter esse planejamento para poder fornecer a ente público no ano subsequente. Além do plano de contratação anual, também a gente tem em estrutura interna um estudo técnico preliminar, que passará a ser a peça-chave, mas o estudo técnico preliminar não é feito pelo departamento de licitações. Então, quando você usa que as licitações não acontecem por conta do departamento de licitações, muitas vezes há um equívoco nisso. Muitas vezes as licitações não acontecem porque as rotinas dentro dos departamentos, seja eles qual for o fluxo de cada município, está emperrado por algum motivo técnico. Ou se não se consegue descrever o objeto, ou se não consegue montar um preço de referência plausível. Cotação de mercado é muito complicado na administração pública, porque a iniciativa privada tem uma certa resistência em fornecer cotações, então você tem que buscar para outros artifícios, como outros contratos vigentes, como preços de internet, para tentar formar um preço de referência. Então há diversos problemas que em si não é o departamento de licitações que é o culpado, e sim outros departamentos da prefeitura, do município ou ente público que for, que constrói esse processo administrativo ao longo do tempo, através do fluxo da despesa, mas a gente percebe que muitas vezes a conta sobra para o departamento de licitações, onde muitas vezes o erro está dentro do processo, na produção dos atos, que há alguma falha técnica que precisa ser corrigida antes de ser publicado o edital para se efetivar a escolha do melhor fornecedor e consequente contratação. Bom, o que a gente percebe é que não existe um cronograma, um planejamento, um calendário, digamos assim. Há um regramento que é único para a realização desses processos de compras públicas, tanto da União, estados e municípios, mas o que está faltando mesmo é um planejamento. E aí vem a minha pergunta, e com um certo porquê de opinião, empurrar para a barriga mais um ano não é a solução ideal, Alexandre. Não sei se você comunga dessa ideia. Tem um memezinho rolando na internet que vai chegar em 29 de dezembro, vai ser a mesma choradeira, porque não vai se fazer nada durante o ano, e chegar em 29 de dezembro vai se levar para o lado político. Ah, porque tal presidente fez isso, prorroga isso aí que não tem nada a ver. Mas é isso que eu estou explicando. Essa discussão da nova lei de licitações competiu a quem estava na cadeira em 2021, porém foi aprovada pelo Congresso Nacional em discussão que começou em 2010. Inclusive participei dos debates através do E-Democracia, onde a população poderia mandar suas sugestões, criticar a legislação através do controle social exercido pelo Congresso, nesse sentido. Então, os debates técnicos sobre a nova lei é muito antigo. A lei começou a entrar em vigência com um lapso de tempo para os municípios, o ente menos competente tecnicamente, vamos dizer, se adaptar, e mesmo assim não conseguiu. Talvez por essas discussões, muitas vezes políticas, às vezes muito sem sentido, não é nem parte da política que se discutiu nos últimos tempos, mas pela politicagem de fato, que gerou esses atrasos no arcabouço técnico dentro dos órgãos públicos. Então foi necessário a medida provisória prorrogando, mas vamos ver o pessoal se adaptar nesse sentido.
Mas, nessa questão do cronograma que você mencionou, o plano anual de contratações, quando você regulamenta ele, você exige que dentro do plano seja colocado um cronograma. Claro. Então, o município vai contratar um objeto específico, aquilo dentro do plano anual de contratações há um cronograma de quando o secretário da pasta, a data limite que ele tem para mandar o requerimento, solicitação de despesa, o prazo específico para essa elaboração do estudo técnico preliminar, quanto tempo necessário vai ser para formar o termo de referência, quanto tempo necessário vai ser para se formar o preço de referência, através em pesquisas de sites especializados, através de cotações de preço, atas de registro de preço vigente, posteriormente a análise do corpo técnico, como a controladoria, a procuradoria, e por fim a autorização do gestor para emissão abertura do certame, publicação e elaboração do edital, através das minutas que serão elaboradas pela procuradoria do município, sendo assim, tentando deixar célere o processo. O município de Itabuna, aqui próximo a gente, eu tenho contato com o pessoal que está trabalhando lá no momento e ajudando em alguns pontos também. Recebemos uma minuta que foi regulamentada lá por Itabuna, que o processo licitatório em Itabuna tem prazo específico do seu início até a sua conclusão de 120 dias. Então, 120 dias exige um tempo necessário de planejamento anterior. Você sabe que o processo licitatório vai demorar 120 dias, então você não pode deixar a coisa acontecer para depois culpar o departamento de licitações. Você precisa se preparar, se planejar, através de instrumentos de planejamento, ferramentas técnicas de planejamento, para tentar evitar que aconteçam os problemas, para depois você não ter que apagar incêndio com estopa de gasolina, né? Bom, mas mesmo assim, conforme você abordou anteriormente, alguns editais já exigem, inclusive, o conhecimento de ambas as normas. E é necessário que os titulares dessas pastas que têm ordenamento de despesa na gestão pública possam estar ciente disso também, né, Alexandre? A gente fez alguns comunicados aqui dentro do município, a gente faz alguns comentários na internet sobre isso também, visando capacitar o ordenador de despesa, no caso, o secretário da pasta, que tem poder de gerenciamento dos seus recursos, e pela nova lei de licitações, quando você faz a licitação, quando há recurso federal, você obrigatoriamente tem que utilizar a nova lei de licitações, porque a União já utiliza dela. O Estado da Bahia vem engatinhando nesse sentido, a gente tem muito pouca evolução técnica com relação aos normativos de adaptação da nova lei de licitações, mas a União já, toda semana, inclusive junto com a medida provisória, o Ministério do Planejamento publicou diversos atos regulamentares junto com a medida provisória. Então, o governo estendeu para os municípios, porém regulamentou mais itens no seu âmbito. Então, sendo que o município também pode adotar a regulamentação do governo federal para isso. É preciso se desenvolver tecnicamente e principalmente utilizar a nossa principal ferramenta hoje, que é a internet nesse sentido, né? Que há uma resistência muito grande com relação a isso. O pessoal que trabalha com internet, com licitações hoje, está muito apegado à forma que era antiga. E há muita resistência com o passado. Diversos treinamentos vêm ocorrendo, eventos, a parte das lives, acontece muito no Instagram, no YouTube, sobre a nova lei de licitações. Então, o pessoal que trabalha precisa se atualizar nesse sentido para poder utilizá-la, pelo menos até 31 de dezembro desse ano não utilizaremos como forma obrigatória. Pode ser utilizado ou não, conforme o regulamento que o município adapte, no sentido de vou escolher utilizar a nova lei, tenho que cumprir os requisitos. Se você não fez os requisitos, não pode utilizar, então fica com a lei antiga. Então se cria resistência nesse sentido. Então não vamos fazer os atos, vamos continuar na lei antiga e de última hora a gente tenta prorrogar de novo, faz outra marcha dos prefeitos em dezembro para tentar a prorrogação de mais um ano. Nunca duvide dos gestores, porque próximo ano é ano de eleição municipal e aí o presidente, governadores estarão com essas pautas municipalistas, então muito provavelmente que isso seja empurrado pela barriga. Tem uma
uma pergunta aqui para você, Alexandre Curiel. A gente sai um pouco do tema, mas disso aqui. Pergunta para o Alexandre Curiel, porque além da lei de licitação, também foi prorrogado a lei que determina que as notas fiscais de prestação de serviço do MEI têm que ser feitas agora no site federal, tirando assim das prefeituras. Entrou em vigor a partir de hoje, Alexandre Curiel? Eu não tenho conhecimento sobre isso, não, mas acredito que a lei do MEI continua sendo prestação de serviço e emite nota fiscal municipal, através do sistema de cada município pela nota fiscal eletrônica, né? Sendo que esse sistema municipal é vinculado com o governo federal. Então, o pessoal que tira a nota fiscal e busca essa sonegação, principalmente do INSS, do Imposto de Renda, acho que vai ficar um pouco mais complicado para eles, porque o município precisa informar toda a nota fiscal emitida no município, precisa fazer as devidas retenções de INSS e Imposto de Renda, que se convertem as receitas extra-orçamentárias do município, que são transferidas para a União como recurso, tributo da União. Então, talvez, não é que você esteja obrigado a emitir no site da União, talvez você emita no site do município por conta disso, e o município tem que informar essa emissão dessa nota à Receita Federal do Brasil por conta das retenções de Imposto de Renda e INSS. Quem está por aqui é um servidor público também. O Binho Azevedo diz: parabéns, Garcia, ao controlador Alexandre Curiel, pela excelente entrevista esclarecedora sobre o processo licitatório e pela competência do mesmo. Muitos elogios aqui ao senhor. Isso não é comum, né? De uma pessoa técnica ser elogiada num órgão público. Tem quem sempre elogia. A gente ajuda muita gente. Tem quem não gosta também, mas é como eu disse já a você em um grupo nosso, geralmente quem não gosta é porque veio pedir alguma facilidade, né? Boa. Alexandre Curiel, mediante a sua expertise sobre o tema, é sempre bom falar contigo, qual que seria o caminho, se você pudesse aconselhar os gestores públicos que baixaram até Brasília, gastaram daquelas diárias, para falar ao presidente, passado tanto tempo, quase uma década de discussões, de aprovação, a gente não conseguiu se adaptar a esse modelo. Mas vamos supor que agora nós temos aí praticamente 7 meses, vamos colocar assim, 8 meses, para que possa ter administração e a máquina pública possa funcionar com eficiência, digamos assim. Qual seria o seu conselho para os gestores que estão acompanhando? São mais de 40 municípios no sul e extremo sul do estado. Financiar capacitações é o primeiro ponto, porque quem assume uma função pública, no mínimo, tem que ter uma noção geral da nova lei de licitações. Uma noção geral, não é preciso ser especialista naquilo, mas precisa entender os requisitos necessários para isso. Não basta assumir uma pasta para dizer que é secretário disso ou daquilo, sem saber o mínimo, o básico da lei de contratações, da forma de contratação de pessoal, um pouco sobre gerenciamento de pessoas na administração pública, um pouco da lei de licitações e da execução de contratos. É requisito básico. Como há pouca gente qualificada nesse nível, é necessário que o município sempre qualifique. Quando o município acaba qualificando, você vai formando diversos servidores que ao longo do tempo podem ascender a situação de secretários municipais ou até outros cargos dentro da administração pública, que detém esse conhecimento técnico de como executa os atos, como se produz a documentação dos atos da licitação. Então, o primeiro ponto, treinamento e capacitação aos servidores municipais. O segundo ponto é fixar as datas e fazer os regulamentos com essa fase de transição. Como eu disse, tecnicamente eu não sou muito a favor a ela, porque entendo que não há como você ficar justificando por que eu vou usar essa lei e não utilizar a nova. Eu sempre recomendo um momento de ruptura. Olha, a partir desse dia usaremos a nova lei de licitação e até chegar esse dia, vamos cumprir os requisitos da nova lei, que é a formalização dos atos, os modelos de editais, os modelos de termo de referência, de estudo técnico preliminar, e, por fim, fazer a transição de uma lei para outra, sempre com reuniões de capacitação para todos os agentes públicos terem a noção que estamos em um momento de ruptura nesse sentido. A forma que o município vai contratar e gerenciar seus contratos está alterando. E as pessoas têm que ter essa concepção que, de fato, é um momento de ruptura. E o momento de ruptura não é tranquilo. Ele é uma quebra de paradigma. Você está acostumado a fazer de um jeito, a partir de tal data você vai mudar. Então, para o ser humano isso é difícil. Então a gente entende
resistência em aplicar a nova lei de licitação, porém é preciso mudar, é preciso desenvolver, é preciso sempre buscar novos conhecimentos, e isso é mais um fato, mais um item que teremos que nos capacitar para melhor atender ao público. No mínimo que a gente tem que fazer é entender a regra do jogo, né? Tá brincando de administração pública, tá lá brincando, eu digo... Claro, força de expressão. Suas funções públicas, né, como força de expressão, você vai jogar o jogo, tem que saber das regras. Claro. Então, no mínimo, quando você ascende a um cargo da administração pública, você precisa tomar conhecimento das regras básicas, e a gente tem uma das principais regras da administração pública, que é a forma de contratação, mudando. Então é preciso tomar nota e aprender sobre ela para poder servir melhor ao público. Bom, tá aí, esses são os desafios enfrentados pelo poder público na implementação da lei da licitação. A gente está discutindo aqui a prorrogação dessa legislação e como superar todos esses entraves, digamos assim. Agora, o que a gente percebe, Alexandre Curiel, que a nova lei de licitação, e aí você me corrige se eu estiver errado, porque você é autoridade sobre o tema, garante mais, na minha visão, fora. Eu estou com um olhar de fora da administração pública, mas no meu ponto de vista, garante mais lisura, imparcialidade nos processos licitatórios. Essa é a minha visão de fora. É correto essa afirmativa? Sim, tanto é que para você o processo é quase que obrigatório ser eletrônico agora, e os que não forem, filmado e transmitido ao vivo. Então, a nova lei dá essa possibilidade da população entender como se dá um certame. Alguns municípios, estados já fazem esse tipo de divulgação. Os curiosos podem fazer uma pesquisa sobre como se dá uma licitação na internet. Tem municípios que transmitem através do Instagram, do Facebook, do YouTube. A nova lei exige a obrigatoriedade disso, a postagem das audiências, das sessões públicas, mas o pregão eletrônico já é uma realidade há um bom tempo, que leva o processo da parte eletrônica e a parte eletrônica de acesso ao público. A novidade da nova lei é a dispensa eletrônica também, que abre a possibilidade, a gente teve a pergunta do rapaz do MEI aí, abre a possibilidade do MEI se aproximar da administração pública, porque ele pode participar desses processos de dispensa eletrônica, basta se cadastrar na ferramenta que o ente público vai se disponibilizar e ele comercializar com a administração pública. Às vezes o pessoal tem uma resistência nesse sentido, mas a pessoa tem que entender como é que funciona a regra também. A iniciativa privada tem que entender como funciona, qual é o risco envolvido. Há um regramento dentro da lei de licitações que o município pode atrasar o pagamento em até 3 meses. Então, por isso que algumas vezes o preço para a administração pública acaba sendo maior, porque há esse risco. Aí o que evita... Você tem que colocar na conta ali tudo. Exato, o risco, a compra à vista, o preço à vista é diferente do preço a prazo. Acontece esse fenômeno, é o risco da contratação. Alguns autores sobre a lei de licitações, sobre licitações públicas, eles tratam que um contrato é uma avença. É algo, por causa das cláusulas exorbitantes, que o poder público detém muito poder sobre o contratado nesse sentido. Perfeito. Que ele pode ficar, uma das cláusulas exorbitantes é que ele pode atrasar 3 meses o pagamento, e isso implica diretamente na fonte de receita do contratado. Então, por conta desse fenômeno, o preço para a administração pública às vezes não é o mesmo preço para a gente. Isso é de difícil compreensão da população como um todo, mas o risco maior, eu acredito que é de quem fornece, por conta que tem essas cláusulas exorbitantes, por isso que ele tem que ajustar o preço dele para também não ficar no prejuízo. Então, a gente entende que há muitos casos de corrupção, de sobrepreço nesse sentido, mas há um equilíbrio nessa situação. Que às vezes a pessoa compara, o preço que eu pago é um e o preço que a administração pública paga é outro. É que é evidente, porque há um contrato, há essas cláusulas exorbitantes que a administração pública detém sobre o contratado, que acaba subindo o preço por conta do risco envolvido na situação. A administração pública está lá para fazer negócios com a iniciativa privada, não para subjugar a iniciativa privada para fornecer a ele, né? Perfeito. Alexandre Curiel, controlador do município de Ubatã, e ele também exerce vice-presidente das controladorias do estado da Bahia, exerce essa função de vice-presidência e com muita maestria, é um dos grandes profissionais da administração pública da nossa região e do estado da Bahia, sem sombra de dúvidas. E aí a nova lei de licitação, ela minimiza, ou então ela evita, inclusive, práticas de corrupção.
Fica evidente sobre isso também. Ô Alexandre, você me deu uma perspectiva sobre o fornecedor, quem está na outra ponta. A gente teve um olhar focado nessa questão, que é absurda, essa prorrogação, mas o governo prorrogou a marcha dos prefeitos, enfim, eles conhecem as suas deficiências e, claro, que vão tentar corrigir todas elas, e esperamos que sim, para que a administração possa evoluir cada vez mais. E a gente falou sobre como deveria ser o processo e os desafios para superá-los. Mas na outra ponta, deixa eu fazer uma pergunta, e pode ser até de leigo agora, como é que essa prorrogação da lei da licitação pode gerar um impacto no setor empresarial e até mesmo aos fornecedores que participam desse processo licitatório? Como é difícil para o município utilizar das duas legislações, a iniciativa privada que participa do processo licitatório também tem que ter especialistas nas duas leis. Porque a depender do processo, a depender do objeto, você vai utilizar uma lei, a depender do objeto, você vai utilizar outra lei. Porque tem edital que já pode. Exatamente. Então, o pessoal que costuma fazer essa tipo de negócio com a administração pública também tem que adotar as providências necessárias para ter profissionais com as especialistas nas duas leis, né? Porque, infelizmente, a gente vive esse momento de transição que seria inicialmente 2 anos, agora o programa é mais 3 anos. Então, é um tempo maior que talvez a iniciativa privada tenha que manter um ou mais especialistas ou contratar pessoal qualificado. Isso encarece ainda mais o processo. Encarece ainda mais para ele, porque ele vai ter que até financiar, se ele não encontrar no mercado profissional especialista na nova lei nos certames. Ele pode participar da licitação pública, ele pode saber da lei 8666, porém, se o município publicar um edital com a nova lei, ele precisa de ter conhecimento técnico sobre isso também. Se ele não se capacitou, ele tem que contratar alguém, se ele tem intenção de tentar ganhar aquele contrato com a administração pública. Então, encarece também o preço dos produtos nesse sentido. Porque o custo de formação de preço da iniciativa privada vai aumentar, porque ele tem que ter um profissional. Vai aumentar. É insignificante? Não, tem significância, porque claro, a depender da situação, o cara tem que ter toda uma logística diferente para tratar com a nova lei. A lei antiga de licitações prevê contratos apenas de serviços contínuos de 60 meses, 5 anos. A nova lei já vai além, que a nova lei ela é feita muito sobre a base da jurisprudência. Boa parte dos entendimentos do Tribunal de Contas da União tornaram-se dispositivos legais, né, nessa nova legislação, a qual permite contratos de fornecimento contínuo de até 10 anos. Serviços contínuos de até 10 anos. Então, são contratos de longa duração, onde a gente percebe que, ainda mais em municípios, que a demanda é muito a mesma, não temos objetos muito diferentes, né, que fuja do habitual. Excepcionais, é mais o basicão da coisa, muito de fornecimento contínuo. Boa parte dos nossos contratos, de fato, são fornecimentos contínuos e prestação de serviço contínuo. Então, faremos contratos que podem ser prorrogados por 10 anos, né? Se forem vantajosos. Olha, a gente falou sobre administração pública, a gente teve um olhar, inclusive agora do lado dos fornecedores, o impacto aos empresários. Agora, eu percebo, olha pessoal, vocês podem seguir o Alexandre Curriel nas redes sociais dele, depois ele vai falar quais são as redes sociais dele, porque ele sempre cria um debate público. Eu queria voltar para a sociedade civil organizada, porque como é que a sociedade civil pode participar desse debate sobre prorrogação da lei das licitações, contribuir para a construção, inclusive, de um modelo mais eficiente, justo para a contratação pública? Como é que a sociedade pode ficar atenta? Você sempre coloca lá no Facebook, eu dou uma olhada, mas vamos envolver a sociedade como um todo nesse processo, Alexandre. A sociedade tem os dispositivos, tanto das redes sociais do município, do ente que ela quer provocar. Temos no Congresso o E-Democracia, que a sociedade pode levar suas demandas para lá, o governo federal através da ouvidoria, todos os municípios do estado da Bahia através também das ouvidorias. Os órgãos têm suas ouvidorias, às vezes centralizado, às vezes descentralizado, mas a ferramenta de participação social através de online hoje são as ferramentas de ouvidorias e a lei de acesso à informação, que coloca algumas informações obrigatórias de acesso à população aos interessados, né? Porque a gente percebe que não é todo mundo que tem interesse na gestão municipal, estadual ou federal. O pessoal gosta de criticar os fatos depois que aconteceu, mas durante o processo de
de elaboração das peças, eles não têm a participação. A gente faz as audiências públicas aqui no município para discutir orçamento. Poucas pessoas, né, para discutir o PPA, o plano de 4 anos do município, e a população não participa. Por mais que a gente coloque consulta pública, coloque consulta na internet, a população não tem interesse nisso. A população está... Ainda não virou um hábito do... Não é hábito. Por mais que a Constituição diz que o poder emana do povo, o povo elege seus representantes que os exercem. O gigante ainda está meio adormecido. E a sociedade acaba se omitindo. É mais fácil ela cobrar o legislativo ou o executivo do que exercer o papel dela. Então, é uma transferência de responsabilidade, é cultural esse problema, né? Infelizmente. Mas eu costumo dizer, se a gente dedicar 1 hora por semana para exercer controle social, eu acho que a gente melhora a administração pública. Qual é cidadão? Entra lá, entenda um pouquinho como é que funciona, fiscalize. Olha lá a listagem de processo de pagamento que a prefeitura pagou essa semana. Acha alguma coisa? Isso aqui é um absurdo. Provoque a administração pública nesse sentido. Pegue as informações que ela tem que oferecer, porque não basta você ir, através das mídias sociais, quererem manchar a imagem do político meramente por não gostar daquele político. Uhum. Você precisa pensar como sociedade. Aquela situação é interessante para a sociedade como um todo? Não, isso está errado porque foi esse político que fez, então vamos acabar com a imagem dele. É muito que a gente vê hoje. Rede social acabando com a imagem de político. Então, da mesma forma, o político usa a rede social também para alterar a sua imagem. Mas a sociedade tem que participar mais do controle social, entender como é que funciona a administração pública e, de fato, fiscalizar. O papel de fiscalizador é do legislativo? Sim, é do legislativo. Mas a sociedade demanda o poder, detém do poder porque é ela que escolhe. Se o legislativo não faz, ela pode reassumir esse poder e fazê-lo, né?